Hino de hoje é o hino 93. Hino 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que eu vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir secar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Então esse é o hino que nós vamos analisar um pouco hoje. É um belo hino, um hino que nos alegra o coração, bem propício para os dias que nós estamos vivendo, né, meus irmãos? Em que temos muitas lutas, muitas dificuldades, mas esse hino aqui coloca a nossa vida no rumo certo e firma ela no lugar certo. Esse hino aqui ele foi composto por Eduard Motte em 1834. Ele era um pastor e escritor de hinos. Nasceu em Londres, ele é inglês, no dia 21 de janeiro de 1797. Seus pais administravam um pub, tipo um bar, né? E muitas vezes deixava o Edward por conta própria, tocando na rua. E quando ele falava desses anos de infância, ele disse certa vez o seguinte: eu era tão ignorante que não sabia que havia um Deus. Mas quando ele completou 18 anos, foi apresentado a ele esse Deus verdadeiro, através da pregação do Evangelho na sua vida. Então, aos seus 18 anos, ele se entregou a Cristo Jesus. Mas somente na faixa dos 50 anos que ele foi entrar para o ministério pastoral. Ele exerceu o ofício pastoral por 26 anos. Então teve muita contribuição para o reino de Deus. Ele era muito apreciado pela igreja que ele era pastor, do qual ele era pastor. Certa vez até ofereceram a ele um presente, em homenagem a ele, um presente de aniversário. Queria oferecer o templo a ele, colocar o terreno da igreja, a estrutura da igreja no nome dele. Mas ele respondeu o seguinte diante dessa proposta: não quero a capela, apenas o púlpito. E quando deixar de pregar a Cristo, tira-me daqui. Então, o objetivo dele não era as propriedades da igreja, mas simplesmente pregar o Evangelho, pregar Cristo Jesus. E pouco antes da sua morte, ele disse o seguinte: as verdades que eu tenho pregado, vou viver agora lá em cima. E faz muito bem morrer baseados nelas. Então, Edward ele escreveu mais de 100 textos de hinos durante a sua vida, inclusive, então, o hino 93. A tradução desse hino foi pelo pastor evangélico Francisco Caetano Borges da Silva. Ele que nasceu em 1863 em São Miguel, no interior do Rio Grande do Sul. E ele emigrou para os Estados Unidos. E lá ele publicou o hinário Cânticos Cristãos, onde havia uma boa colônia portuguesa. E ainda existe muitas igrejas com curso na língua portuguesa desde essa época nessa região. E muitos dos hinos que são cantados lá foram compostos pelo pastor Francisco e também algumas traduções do inglês que ele traduziu. E vários hinos ele traduziu, inclusive então um hino 93. Nesse hino então nós vamos analisar verso a verso e tirar algumas lições para a nossa vida.
A base que nós vamos usar é o Salmo 59, versículo 10. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Essa é a primeira parte do versículo, que foi a base para esse hino, de uma plena convicção da bondade de Deus. A salmista, ele expressava a certeza na salvação que Deus iria promover. O hino vai falar sobre isso. A presença de Deus era expressa de forma clara aqui, cumprindo as suas promessas, o seu cuidado para com o seu povo, o seu cuidado para com a nossa vida. O salmista, ele acreditava na presença de Deus, era real, e isso era visível através da Arca da Aliança, como sinal do pacto que Deus tinha com o povo, de que ele estaria com o povo, que ele iria salvar o povo. Agora a presença real de Deus é em Cristo Jesus. Olhamos para Cristo, colocamos a nossa fé, o nosso amor em Cristo Jesus e somos firmados assim, então, na presença do nosso Deus. É isso que o hino vai falar, é isso que nós vamos entender um pouco mais agora. Então ele diz assim: somente ponho a minha fé na graça excelsa, maravilhosa de Jesus. A fé, ela é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quando nós compreendemos e recebemos a graça, nós ganhamos forças para viver a vida de fé, uma vida com confiança, uma vida com esperança. Então, somente ponho a minha fé na graça excelsa, maravilhosa, grandiosa de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, ao ouvirmos a voz do Senhor, ao ouvirmos a palavra de Deus, ao ouvirmos a mensagem de Cristo Jesus, Ele dá a nós a fé para crermos e termos esperança nesta palavra. Então, essa confiança, essa fé que nós temos para colocá-la na graça de Jesus, ela veio justamente pela graça. Não é pelos nossos méritos, não é pelo nosso esforço, não é pela nossa capacidade. É um dom, um presente que Deus nos deu. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Lembra que eu falei aqui no Antigo Testamento, um dos sinais que o povo poderia olhar, o salmista poderia olhar como sinal do cuidado de Deus, era a Arca da Aliança. Eles poderiam ver aquilo e, pela fé, crer que Deus cuidaria deles. Aqui é a mesma coisa. Nós não vamos ver a Arca da Aliança, mas pela fé nós cremos na ação de Deus. Nós não vemos, mas nós esperamos. Nós temos a certeza desse cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, por isso que eu coloco a fé na graça maravilhosa de Jesus. Porque nessa graça é que nós recebemos a nossa salvação. Em quem eu devo colocar a minha fé? Em mim mesmo, nos meus atributos, na minha força ou na graça de Jesus? Nós temos percebido que durante esses dias de pandemia, de fato, não dá para colocar a fé em nós mesmos, não dá para colocar a fé em governantes, em estruturas de governo, na saúde, na educação, na economia, não dá. Nós somos frágeis demais para isso. Nós precisamos colocar a nossa fé em Cristo Jesus, na sua graça, na sua salvação. E no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Porque todos nós precisamos da redenção em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós precisamos de salvação. Porque sozinhos nós não vamos conseguir nos livrar das amarras do pecado. Mas Deus, no seu infinito amor e incomparável misericórdia, enviou seu próprio Filho para nos salvar. É por isso que Jesus é considerado o nosso Redentor. Ele nos comprou, Ele nos redimiu. Por isso eu coloco
A minha fé no sacrifício que ele fez por mim, no preço que ele pagou por mim, o sangue que ele derramou por mim, o sangue que cobre a multidão dos meus pecados. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E é interessante, que não é só a fé, mas o amor também. Não basta só saber que Jesus fez isso por mim. Eu tenho que amá-lo e amar a obra dele sobre a minha vida. Isso, de fato, comprovará que a minha fé está em Cristo Jesus. Salmo 130, versículo 7. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Espera no Senhor, coloca tudo no Senhor, deposita a sua fé, o seu amor no Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa fé só consegue ser guardada se for depositada em Cristo Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E aí, a ideia da fé, se não lhe posso a face ver, é pela fé que eu vou viver. Nós não vemos a face de Cristo Jesus. Ele não está presente fisicamente aqui hoje, nem aí na sua casa, onde você estiver assistindo essa live. Mas a presença dele é real. Nós entendemos isso pela fé. 2 Coríntios 3, versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Tal que texto é claro, mostrando que Deus é Espírito. Nós não conseguimos vê-lo. Mas, dia após dia, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Mas na imagem de quem? Se Deus é Espírito. Na imagem daquele que tem corpo, que é Jesus. Mas não é só questão de fisicamente, mas do caráter, da essência de Cristo Jesus. Nós vamos nos parecendo com Ele dia após dia. Mesmo sem vê-lo fisicamente, nós vamos ficando parecidos com Cristo Jesus. Aí a ideia, irmãos, de sermos chamados de cristãos, que quer dizer pequenos cristos. Só que hoje se tornou tão banal se dizer que é cristão. Muitos que se dizem cristão não têm nenhuma aparência de Cristo Jesus. Mas se você firma o seu amor, a sua fé nesse Jesus, a sua aparência deve se parecer cada vez mais com a figura do nosso Redentor. E quando eu deposito a minha fé nele, eu vou viver a minha fé nele, em cada transe, em cada momento, em cada situação, cada luta a suportar, eu hei de nele confiar. Outro ponto importante. Não adianta nada eu querer servir a Jesus só nos momentos bons da minha vida. Não adianta nada eu dizer que sou cristão, mas quando a coisa aperta, eu não confio, não deposito a minha fé e o meu amor no Senhor. Quando eu faço isso de fato verdade, eu consigo suportar toda e qualquer aflição da minha vida. E esse é um aspecto também da vida cristã. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Jesus é muito direto. Que o cristão, ele vai passar por aflições, por dificuldades. E ele precisa, então, do seu Senhor. Ele precisa colocar a sua fé e o seu amor em Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. E como ele faz isso? Pelo auxílio do Espírito em nossas vidas, pela ação de Cristo Jesus em nossas vidas. Sem isso, nós não conseguimos suportar. 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não que a fé em si, ela, por si mesma, nos traga vitória. Como a gente tem visto, o que nos traz vitória é Cristo Jesus. Por isso que a minha fé
é depositada nele. A terceira estrofe vai dizer o seguinte: a sua graça é muito real, é verdadeira, não tem dúvidas a respeito dela. Tanto que ela traz abrigo no temporal, traz lugar de você se esconder durante um temporal. Deus é um abrigo que suporta qualquer temporal. É nele que devemos refugiar. Ele é a nossa fortaleza, ele é nosso refúgio. Deus nos dá forças para aguentar e nunca nos abandona no meio de uma tempestade. Esse é um fato que nós temos que ser lembrados, meus irmãos. Deus não nos abandona. A qualquer perturbação da nossa vida, por grande prova que seja, ou assolação, o Senhor está conosco. Salmo 107, versículos 28 a 30. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Esse é o nosso Deus que age dessa maneira, que em meio à tempestade traz a calmaria, traz a bonança. Nele podemos nos refugiar. Como eu disse anteriormente, qual é a garantia que você pode se refugiar durante essa pandemia na saúde? A saúde tem contribuído muito, muitas vidas têm sido salvas, mas qual é a garantia? No governo, qual é a garantia que o governo te dá de segurança? Em alguns lugares está praticamente zero. A economia, nada. Somente em Deus é que você pode ter uma total segurança. Mas não só das coisas externas, mas das coisas internas também, de não cedermos ao pecado. Ao vir secar-me a tentação, me fortalece sua mão. Nós não conseguimos lutar contra o pecado sozinhos. Nós precisamos da força do Senhor. Nós precisamos do cuidado dele nas nossas vidas. Por isso eu tenho que colocar a minha fé e o meu amor no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçar o escudo da fé nessa luta contra o pecado, contra as tentações. Mas quem vai nos dar força? Esse escudo procede de quem? O nosso Deus. Não é jamais da nossa força. Que o Senhor te fortaleça nas suas tribulações e nas suas tentações. E a última parte do hino vai dizer: nessa jornada que nós temos, firmando a nossa fé e o nosso amor no Senhor, mesmo não podendo vê-lo fisicamente, em meio às tribulações, em meio às tentações, firmados nele, quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar. Essa jornada, meus irmãos, terá um fim. Neste momento, aí sim, quando a trombeta ressoar, Jesus voltar, veremos a face dele. O que é interessante, que aí não será mais necessária a fé. Porque a fé não é a certeza das coisas que nós não vemos. Nós iremos vê-lo quando ele voltar. Então a fé já não é mais necessária. Mas, no entanto, por enquanto, eu coloco a minha fé nele. Tessalonicenses 4, 16 a 18. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso eu coloco a minha fé nele, porque um dia irei com ele me encontrar. E aí que história interessante. Eu coloco a minha fé, mas minha fé vai acabar, não vou precisar utilizá-la mais, porque estarei com o Senhor. Mas por isso que eu coloco o meu amor também, porque o meu amor vai permanecer com o Senhor para todo sempre. É isso que Paulo diz. Nós temos 3 elementos essenciais: esperança, a fé e o amor. Todos esses 3 são essenciais, porém o amor é o maior, porque o amor vai permanecer para todo sempre. Por isso que hoje, desde já, eu amo o meu Senhor Jesus. E você pode dizer então com certeza, se você tem essa fé e esse amor nele, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei.
Apocalipse, capítulo 19, é uma cena dessa realidade. Versículo 6 a 8. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, isso aqui é uma cena que o João contempla, justamente disso aqui, dos salvos cantando com o Senhor. E quais são os atos de justiça dos santos? Justamente de viverem a fé e o amor em Cristo Jesus. Só para terminar essa reflexão nesse hino maravilhoso, Jeremias 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando alguém tem esse objetivo de vida, para construir a sua vida, a sua esperança de futuro no Senhor, você está construindo uma rocha sólida. Porque qualquer outro lugar que você for construir, depositar a sua fé, o seu amor, irá ruir. Mas no Senhor não. Por isso que é feliz aquele que deposita a sua fé e o seu amor no Senhor. Desse modo, a nossa fé não é algo subjetivo, algo filosófico, é algo real, meus irmãos. Porque nós colocamos a nossa fé em uma pessoa real, que é Jesus Cristo. Coloque a sua fé e o seu amor nesse Senhor.